Abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do 17. Glória a Deus. 1 Samuel 15, a partir do 17. E Samuel, NVI, está em qual aí? NVI. E Samuel, 1 Samuel 15, 17. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Aqui está falando do rei Saul, né? Então, versículo 19. Porque você não obedeceu ao Senhor. Versículo 19. Porque você não obedeceu ao Senhor? É uma pergunta, né? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Versículo 20, disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que o se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Então aqui, a palavra do Senhor, né, Deus está falando que o foco, né, a obediência é melhor do que o sacrifício. A palavra, estava orando, e uns 3 dias atrás eu estava conversando com a Manuela, e a Manuela adora dar presente. A linguagem de amor dela é dar presente. Toda hora ela quer dar um presente, né? O negócio dela é presentear, é a linguagem de amor dela. E aí eu fui e falei com a gente, tinha desobedecido, feito alguma coisa. Eu fui e falei com ela: Manuela, papai e mamãe preferem que você obedeça do que der presente, né? Igual Deus. Deus prefere a obediência do que os sacrifícios. Então, o que mais agrada a Deus é quando obedecemos a palavra dEle, quando seguimos a Ele. Ela não entendeu muito bem, mas um dia, né? Então Deus, Ele fala aqui, né? Porque o pessoal, por quê? Porque Saul aqui, né? Deus tinha dado uma ordem a Saul: vai lá e extermina os amalequitas, né, elimina tudo, porque os amalequitas tinham atacado Israel quando estavam saindo do Egito, né? Então eles atacaram, mataram mulheres, animais, né, devastaram, atacaram ali o povo de Deus. Então aí veio Deus, depois de um tempo, falou: agora vai lá e elimina tudo ali. Só que Saul falou: poxa, as ovelhinhas tão gordinhas aqui, os boi tão gordinhos, né? Que desperdício. Vamos pegar aqui as vacas gordas, as leiteiras aqui, os boi gordos, umas ovelhas gordas. Vão, né? Talvez ele até pegou com a intenção de pegar para ele, mas aí quando Samuel chegou, né? A Bíblia, talvez ele até mudou: não, aqui é para sacrificar para Deus, tentando apaziguar, né, vamos dizer assim, o que ele tinha desobedecido, porque Deus tinha falado: elimina o rei, né, deles, e ele deixou o rei vivo, né, o principal, né,
que era lá o rei, né, que comandava tudo, que era o cabeça, ele deixou vivo também. Então ele desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus. E disse, não, mas esses bois, essas ovelhas aí é para sacrificar. E aí Samuel veio e falou, não, Deus, né, a obediência, no versículo 22, né, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então aqui está falando que antes você tivesse obedecido a Deus, porque quando a obediência, né, Deus tem a recompensa, né, toda obediência tem recompensa, né? Então a obediência vem seguida de recompensa. E qual seria a recompensa dele ali? Um reinado longínquo, né, longo, né? Só que aí Samuel falou, não, porque você desobedeceu, né, a palavra de Deus, e várias outras coisas também já vinham acontecendo ali, né? Deus rejeitou ele como rei. Rejeitou, não, você não mais como rei. E pior que isso, né? Depois disso, Saul começou a perturbado, né? Deus permitiu, ele ficou perturbado por espíritos, ficou maluco, né? Então foi só em decadência, né? Só foi em decadência. Começou a perder batalhas e o reinado dele só foi ruindo, né? Por causa da desobediência. Então a Bíblia é recheada, né, de exemplos, recheada de exemplos, né, de desobediências, né, e pessoas que foram obedientes, né? Lá em Elias, 1 Reis 17, do 2 ao 10a. Eu vou ler 1 Reis 17, a partir do versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Então, ou seja, obedeceu de novo. Então você vê aqui que Elias, né, é um exemplo ali, né, de obediência. Era muito obediente, né? Deus falou, cumpriu, não pensou nem duas vezes. Aí falou que vai imediatamente. Ele foi lá de novo e foi. E via milagres, né? Os corvos, olha o que Deus falou para ele, né? Os corvos vão te alimentar. Qualquer pessoa, né? Tipo assim, como assim? Eu vou ficar aqui, né? Aqui pelo menos eu posso achar alguma coisa para comer. Vou lugar isolado. Se está difícil de achar comida aqui, como que eu vou achar comida nesse lugar, né? Eu poderia pensar nisso. Mas não, ele foi lá e os corvos vieram e trouxeram comida para ele. Então a obediência traz recompensa. E aí os corvos vinham e traziam, alimentavam ele. E outra coisa, quem obedece vê milagre. Então, quando você obedece a Deus, você vê milagre. Eu sempre conto esse testemunho. Uma vez eu estava em Belo Horizonte e tinha um menino lá da favela, que a gente tinha um ministério. Eu morava na Zona Norte, no extremo assim, na ponta, né? No último bairro de Belo Horizonte. E esse menino, a favela era lá na Zona Sul, do outro lado da cidade.
na outra ponta. E aí tinha que levar esse menino no dentista. Alguém conseguiu um tratamento de dentista para ele. Ele tinha uns dentes todo podres, né? Conseguiu um tratamento de dente para ele, mas não tinha ninguém para levar ele. Aí eu fui, e eu senti ali Deus falando para levar, né? Eu falei, tá bom, eu vou levar. E eu fui, atravessei a cidade de carro, peguei ele, levei ele para outra ponta, onde era a faculdade, lá onde ele tinha conseguido o dentista. Mas fui em obediência a Deus. Fui, levei ele, aí ele nem pôde tratar, porque estava com o rosto todo esfolado, cheio de pus. Aí a dentista falou, não, mas o que aconteceu? Caiu, esfolou ali, estava com o rosto cheio de pus, não deu nem para mexer na boca dele, estava todo machucado, assim, uma ferida gigante assim no rosto. E aí a dentista falou, não, leva ele para limpar e tal, depois de um tempo traz ele aqui de novo, né, para continuar o tratamento. Eu vou deixar marcado tal dia. Aí um dia foi 2 dias ou 3 dias depois, não sei, mas estava muito feio, tudo na pele assim. Aí eu fui lá, não tinha mais nada, o rosto dele estava lisinho assim. Assim, o apelido dele era Shampoo. Ô Shampoo, o que aconteceu? No carro, na volta, eu falei com ele, eu vou orar por você, para Deus te curar Deus vai te curar essa ferida. Orei ali e tal, e deixei ele lá. 2 dias depois encontrei ele, não tinha mais nada. Eu falei, o que aconteceu? Não, cheguei em casa, aí Deus falou para me lavar, Deus falou para mim lavar o rosto, e quando eu lavei, aí a ferida saiu. Uma criança, né, na inocência, me falou ali. Então, se eu não tivesse obedecido a Deus, eu não teria tido a oportunidade de orar por esse menino, e eu fui o primeiro a ver o milagre. Então, obediência, né, tem recompensa. Os servos ali no casamento, quando Jesus transformou a água em vinho, os servos foram lá, pegaram as talhas, encheram de água, em obediência, né, à palavra ali do Senhor, de Jesus, vai lá e enche de água. Encheram de água, viram lá que as talhas cheias de água e obedeceram, né? Para que essa água aqui, né? Talvez vai que reclama, para que encher esse trem de água? Enfim, está precisando de vinho, ninguém quer beber água aqui não. Aí Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Quem foi os primeiros, né, a experimentar, verem o milagre primeiro? Aqueles que serviram, né, que obedeceram a Jesus ali, foram servos ali, tiveram a oportunidade. Depois o mestre de cerimônia bebeu do vinho, mas ele não tinha visto que era água. Quem viu que era água foi quem encheu e carregou lá, fez o trabalho pesado. Aqueles que fazem o trabalho pesado, esses veem o milagre primeiro. Então, quando você está em obediência, né, à palavra de Deus, Deus sempre vai recompensar de alguma forma, né, vendo milagres, né, talvez Deus te fala assim, vai ali, você sente no coração, né, você sabe, você tem que orar por aquela pessoa, e você fica com vergonha, fica resistindo, e não vai lá e não ora, né? Talvez você tenha perdido uma oportunidade de ver um milagre acontecer. Talvez Deus te incomoda ali de levar uma palavra para alguém do trabalho ou da escola, não, que a pessoa está triste, chorando, você cheio da palavra de Deus, né, saiu do culto, cheio, né, saiu de casa, fez o devocional, está cheio da palavra ali, aí encontra a pessoa chorando, você sabe que o Espírito Santo te incomoda de ali levar uma palavra, mas você fica com vergonha, né, timidez ali e acaba não levando aquela palavra. É uma oportunidade de ver Deus operando um milagre e curando talvez aquela pessoa alguma ferida. Então, muitas vezes nós, né, eu também me coloco nisso aí, perdemos muitas oportunidades de ver milagres, por desobediência ali ao Espírito Santo, à palavra de Deus que está ali, né? E é assim, a palavra de Deus, quanto mais você obedece, mais você vai, é igual a academia, né? Como que é a academia de Deus? Na academia o pessoal puxa ferro, né?
Na palavra de Deus é a obediência que vai fazer sua fé crescer. Quanto mais você vai obedecendo e vai cumprindo a palavra, mais a sua fé vai sendo transformada, mais você vai sendo edificado. Eu saí dali daquele dia com esses meninos, né? Saí dali edificado, né? Cheio, porque eu vi o milagre. Então, quanto mais você obedece a Deus e cumpre a palavra, né? O rei Davi, né? Deus falava e ele obedecia, e ali né, o contrário de Saul, o reino dele, ele vencia batalhas. Então, o próprio Elias, né, obedecia tanto a Deus, que Deus pegou: vou levar você embora. Mandou uma carruagem de fogo estacionar e subiu. Poucos tiveram: Elias, Moisés e Enoque, né? 3, né? Enoque e Elias. Moisés não se sabe, né? Não, Moisés morreu normal. Mas é Enoque e Elias, né? Relatado na Bíblia. Olha que privilégio, né? Consequência da obediência dele. Era de prontidão a obedecer ao Senhor. E para João, capítulo 14, o próprio Jesus, né? João 14, a partir do 15. João 14, 15. Aí, já foi. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Versículo 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus. E ainda no versículo 23 e 24, respondeu Jesus, versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Glória a Deus pela palavra de Deus. Então aqui Jesus, quando ele fala de obediência, né, no mesmo texto que ele fala de obediência, ele fala da promessa do Espírito Santo, né? Então ele fala aqui, quando ele fala de obediência, ele fala da presença de Deus, da presença do Pai em nós. Então está atrelado, vamos dizer assim, né? A gente via ali em Atos, né, o povo era cheio do Espírito Santo. Quantos milagres eles operavam, maravilhas, né, porque estavam cheios do Espírito Santo. E por que estavam cheios do Espírito Santo? Porque estavam ali em obediência ao Senhor. E quanto mais obedeciam, mais viam milagres, mais eram edificados à fé. Igual músculo, né? Mais forte ficavam, mais a fé ficava inabalada. Não, se o meu Deus fez isso, Ele é capaz de mover aquilo na minha vida. Se eu vi Deus operando isso, então eles tinham como diagnosticar, né? Porque estavam vendo ali Deus operando. Então, igual ali Elias, né? Cheio ali, né? Uma capa ali, que é a representação do Espírito Santo, quando ele subiu, né?
a capa caiu ali, Eliseu pegou uma representação do Espírito Santo. Aqui também, né, Jesus falando, né, a obediência e atrelando ela à presença do Espírito Santo. Amém? Era isso que eu tinha para falar, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua doce presença, a presença do teu Santo Espírito, que nós possamos, Senhor, oh Deus, que nós não hesitemos, Senhor, em cumprir a tua palavra, em obedecer os teus mandamentos, Senhor, em amar o nosso próximo, oh Deus, em ir ali, Senhor, dar uma palavra, uma oração para aqueles que precisam, levar o pão àquele que necessita, Senhor, ajudar aqueles que precisam, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, ser dependentes, Senhor, totalmente, Deus, dependentes do teu Santo Espírito. Queremos ver sim, Senhor, tu operando, Senhor, milagres em nossas vidas, milagres na vida, Senhor, daqueles que estão ao nosso redor. Nós te louvamos, Pai. Amém. Amém.